pessoal, tava devendo aqui a parte 2 pra vocês da Aurora. E a gente vai fazer ela agora. Eu peguei uma outra cor. Lembrando que a Aurora é este cesto de coelha. É a coelha Aurora. E a gente vai fazer agora a parte de cima. Eu vou usar um outro fio aqui de outra cor. Pra ficar melhor pra vocês verem. Então eu vou deixar uns 25 centímetros. E vou fazer o anel mágico. Coloco a agulha. Puxo. E faço meu primeiro ponto baixo. Depois eu vou colocar mais 6 pontos baixos, totalizando 7. Tá? E vou fechar o anel mágico. Para fazer o fechamento, já vai ajeitando ele para ficar retinho. Estendo a laçada, coloco a agulha aqui no primeiro ponto, nas duas alcinhas, e levo essa laçada para trás. Passo o trabalho por dentro. Segura, ajusta aqui, segura um pouquinho. E vou ajustando esses fios para lá. Tá? Ajusto bem e aí eu vou voltar o fio do rolo aqui. Para fazer esse trabalho, a gente vai utilizar fio conduzido, tá? A partir da segunda carreira. Então, eu deixo aqui a sobrinha do lado e vou iniciar a próxima carreira. Finalizei aqui, então, no próximo ponto aqui, eu vou colocar a minha agulha. Busco o fio que vem do rolo e antes de eu fechar o ponto baixo, eu vou colocar o fio conduzido aqui. Ó, posiciono ele aqui. E aí, então, eu fecho esse ponto baixo. Puxo aqui um pouquinho, ainda não puxo muito, porque depois eu vou ajustar ainda mais um pouquinho. Nessa segunda carreira, vai seguir os mesmos pontos lá da base. Então, nós vamos utilizar um aumento para cada ponto de base, ou seja, 2 pontos juntos. Faço aqui os 4 primeiros aqui. E aí, como eu quero fazer um formato da cabeça do coelho, eu vou virando os pontos para baixo. E ajusto esse fio conduzido. Continuo colocando os pontos aqui. E virando para baixo. Tá vendo? Diferente da base. O fio conduzido aqui, ele não vai puxar o trabalho para dentro, tá? Ele fica ali e você vai só ajeitando com a mão mesmo. Antes de fazer o fechamento. Fiz o último ponto, que se tornou o aumento, junto com o primeiro. Arrumo e faço o fechamento. Da mesma maneira do primeiro fechamento. Antes de fazer o fechamento, você tem que segurar esse ponto, esse fio conduzido, esse fio que a gente deixou no início junto, tá? Aqui. Puxo lá atrás. Ajusto. E aí, vou passar o trabalho por dentro. Quando a gente vai passar o trabalho, os fios tem que estar sempre pro lado de lá. Seguro aqui. E vou ajustar daí o meu ponto. Ó, ajusto. Virando para baixo. E aí, ajusto o fio assim, que tá vindo do rolo. E esses aqui também. Pra não ficar muito grosso aqui. Aí, você já vai arrumando para baixo. Agora, eu vou dar início na terceira carreira. Para início da terceira carreira, então, busco o fio que vem do rolo e fecho o primeiro ponto, que vai ser o meu aumento. E aí, continuo colocando os pontos. Aqui vai ser o aumento, né? Então, esse meu ponto aqui, ele vai ser sozinho. E esse próximo aqui vai receber o aumento. Então, nessa carreira, nós vamos dar aí um intervalo de 1 ponto para um aumento. Sempre ajustando o fio do rolo
do fio que tá conduzindo e virando o trabalho para baixo. Continuo colocando essa sequência de aumento. Aqui. Puxando o fio do rolo levemente e virando os pontos para baixo. Coloquei o último ponto, fechando a sequência de aumentos. Puxo o fio que está sendo conduzido e aí vou fazer o fechamento. Aqui. Passo o trabalho por dentro. Seguro ali, ajusto e vou puxando esses restinhos para lá. Ó, ficou do tamanho ali certinho, ajusto o fio para voltar pro rolo. Então, ó, a partir dessa segunda carreira, vocês já vão virar bem para baixo os pontos, tá? Que daí, conforme vocês forem preenchendo, ele já vai tomando o formato, tá? Então, terceira carreira vai ser aumento de 2 pontos de intervalo para um aumento, tá? Então, aqui já vai ser o meu aumento. E aqui eu vou colocar 2 pontos sozinhos e aí vou colocar o aumento. Tá? Já virando bem para baixo e puxando aqui o fio conduzido. Ó, então ele já ficou bem mais viradinho. Eu vou sempre virando para baixo. E aí aqui eu vou fazer o fechamento invisível igual das outras carreiras. Eu estendo, coloco no lugar ali e passo lá pro outro lado. Ajusto aqui. Aperto bem aqui e puxo todos esses que estão ali bem pra lá. E aí volto o fio do rolo, tá? Então, ó, virando bem já para esperar a próxima carreira. Agora eu vou dar 3 pontos de intervalo para colocar um aumento. Se vocês tiverem dúvida qual que é o primeiro ponto, vocês sempre observem onde que ficou o aumento. Porque como você fechou por aqui, ele vai estar aqui, o próximo ponto, o fechamento foi aqui, né? E o próximo ponto que vocês vão começar vai ser o aumento, né? Então, é esse aqui, ó. Sempre o aumento vem logo depois. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto aqui, né? Que depois vai receber o aumento. Aí, eu vou contar 3. 2. 3. Puxo o fio, tá? Pra ir virando lá pra baixo. E aí, aqui, ó, é um aumento. Logo depois que foi o aumento da carreira anterior, tá? Ele vai ficar na diagonal aqui. E aí, vocês repetem essa sequência até o final, puxando o fio conduzido e virando os pontos para baixo. Ó, terminei a carreira e já fiz o fechamento. Vejo que ele tá pegando o formato. Vou fazer o primeiro ponto, né? Fechando. Sempre dou uma ajustadinha aqui, que como é a emenda, talvez fique um pouco mais grosso. Aí vocês vão apertando. E aqui nós vamos colocar 4 pontos antes de colocar o aumento. É a mesma sequência de aumentos da base. A diferença é como eu estou moldando esse fio de malha. Eu tô virando para baixo ao mesmo tempo que eu vou fazendo, ó. E aí, aqui eu vou colocar o meu aumento. Tá? Ó, puxo o fio conduzido e guio esse trabalho para ele ficar no formato que eu quero. Repete essas sequências de 4 pontos de intervalo e um aumento até o final da carreira. Sexta carreira finalizada. E ó, ele já tá tomando o formato. E agora eu vou fazer aqui uma carreira de ponto sobre ponto. Continuo aqui com o fio conduzido. E a cada 4 pontos, vocês vão puxar esse fio para ele não ficar sobrando ali. E continuar dando aqui o formato, virando os pontos para baixo. Cheguei no final aqui, então, da 8ª carreira. Ó, o trabalho virou bem. Para fazer aí o final do coelho.
Então, encaixou aqui. E aí, agora a gente vai fazer a última carreira. Para a última carreira, nós vamos fazer aqui o fechamento com aquele fiozinho que nós estava conduzindo durante o trabalho. Então, eu fecho o meu último ponto com ele. Passo todo ele para cá. E aí, faço o acabamento aqui. Encontro a última alça ali. Volto para lá. E aí, entro com ele aqui. Colocando a agulha por dentro. E ó, deixo ele ali. Então, agora a última carreira a gente vai fazer aqui, ó. Fechei o ponto aqui. Ó, coloco na alcinha de trás, puxo lá o fio e faço o meu primeiro ponto. Deixo o fio conduzido aqui, posicionado. E aí, eu vou fazer essa última carreira. É ponto baixo também. Só que é pegando a alcinha de trás da última carreira, ó. E aí, vou ajustando com o fio conduzido para ele ir virando. Ó. Ponto sobre ponto. E vou ajustando e virando para dentro. Terminei de fazer a volta, então, ó, ficou viradinho para dentro. Aí, vocês vão cortar aqui o fio que estava sendo conduzido. E vão fazer aqui o acabamento do último ponto. Puxa tudo pra cá. Encontra a primeira alça. E passa pro lado de lá. Ó. Finalizando, então, aqui essa parte do cesto Aurora, ó. Pegando aqui a cestinha. E encaixou perfeitamente. E agora a gente vai fazer as orelhas. E eu vou ensinar vocês como que prega ela aqui. Então, a gente vai fazer as orelhas. Vocês vão deixar uns 10, 15 centímetros aqui. E vão iniciar com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Fazer mais uma, pular a última e fazer um ponto baixo aqui na próxima. E depois 2, 3, 4, sempre esticando, 5 pontos baixos. Que na última, a última também vai receber. E aí, aqui nesse mesmo buraquinho, vocês vão colocar mais 2 pontos baixos. 1, 2, que é os pontinhos de cima. E mais um para igualar do outro lado, tá? Então, dentro do mesmo buraquinho terão 4 pontos baixos. E aí, vocês vão voltar fazendo os demais. 1, vai ficar espelhado. 2, 3. Esse fiozinho você tem que trazer junto, tá? 3, 4. E aqui nesse último, o quinto. Certo? E aí, aqui, você espelhou, ficou igual dos dois lados, mas você vai fazer mais um ponto aqui para você dar início ao acabamento. Esse fiozinho, ele veio de lá porque ele tem que ficar pro lado de cá, tá? Então, você vai fechar esse último ponto com esse fiozinho aqui, tá? Fechei. E aí, eu vou fazer um acabamento aqui, ó. Pra finalizar esse ponto aqui. E deixa o fiozinho aqui pra baixo.
certo? Ó, então ele ficou espelhado dos dois lados e o fiozinho ficou pra cá. Agora eu vou passar uma carreira de ponto baixíssimo, pegando a alcinha de trás. Pego a alça de trás. Ó. Só a alça de trás. E aí eu faço o contorno da orelha toda. Pode estender bem aqui, ó. Porque senão ele vai repuxar o trabalho. Faz lá bem soltinha. Faz aqui e aqui. E aí aqui vocês vão cortar um espaço de uns 10, 15 centímetros também. Retirar e finalizar aqui nesse que foi o primeiro ponto baixo, ponto baixíssimo. Puxa pra cá e finaliza puxando ele aqui pra cá, tá? Então essa assim é a orelha. E aí, na hora de colocar lá que a gente vai colar ela aqui, ó, ou costurar o que vocês acharem melhor pra ela ficar no formato da orelha. Então vocês vão fazer 2 orelhas dessa. Ela aqui. Pra fixar a orelha, eu vou utilizar esses 2 pedaços de fio que sobrou na orelha e vou posicionar ela aqui. Então eu encontro aqui o centro e puxo uma das alcinhas para dentro. Passo todo ele pra lá. Escolha aqui onde que vai ser a frente do coelho, pode ser aqui. E aí puxo bem rentinho. E aí a outra, entre a primeira e a segunda carreira, coloco a agulha e puxo a outra. Sobra. Aqui. Deixa eu erguer aqui pra vocês verem melhor. Puxei lá, ficou ali. Ó, puxo bem justo lá dentro. Aqui tá uma orelha, então. E aí, lá dentro, pra mim fazer o acabamento, eu vou dar 2 nós. 2 nós simples. Bem apertado. Isso. E aí a orelha tá aqui. Vocês vão fazer 2, né? E daí vão fixar da mesma maneira aqui do ladinho. Entra no mesmo lugar. Elas vão ficar bem pertinho uma da outra. E amarra também. Lá dentro, depois da amarração, eu passo por dentro de um ponto que tá lá e colo bem aqui com cola quente para fixar melhor aqui a alça, o nó não se desfazer, certo? E aí, para fazer o restante do acabamento, eu utilizo olhos, amigurumi e narizinho também. Então, aqui eu escolhi o lugar onde que vai ficar, né? Vai ficar frente pra cá. E aí, eu vou posicionar o nariz. Ali. E aí, os olhinhos. Eu peguei os olhos maiores que eu tinha aqui. E aí, eu vou posicionando aqui pra ver onde fica melhor os olhos. Coloco primeiro antes de colar. Escolho o lugar ali e aí depois eu venho com a cola. Tô ali bem. E o narizinho. E aí eu vou fazer a parte bordada dos cílios, que é essa daqui, ó. Cílios e bigodes com fio de costura mesmo.
passo, escolho o lugar que eu quero fazer o nariz, os pelinhos aqui, os bigodinhos, né? E aí faço aqui também do cílio. E aí depois eu aplico blush na bochecha e dentro das orelhas. Aqui vocês podem ver que uma orelha é maior. Essa orelha aqui eu fiz igual a do vídeo, né? Com 5 correntes. E essa aqui eu fiz com 7, para uma ficar maior que a outra. Mas vocês podem escolher qual que vocês querem fazer. E esse aqui é um lacinho simples de fio. Só enrola várias vezes o fio e coloca ali. Então, tá pronta a nossa aurora. Vou finalizar ela também. Vocês já conseguiram entender bem como é que funciona. Vocês também podem fazer olhos bordados só com fio, como se fosse aqui da coruja, ó. Nessa coruja eu fiz só o olhinho bordado com barbante, barbantinho fino, e aí fiz o narizinho aqui. Também pode ser assim, se vocês acharem melhor. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Peço desculpa pela demora em liberar, mas agora eu já estou mais organizada aqui com a questão de criação de conteúdo, dá bastante trabalho. Então, se você puder se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês receberem todos os vídeos, nós estamos nos organizando com a minha equipe para postar mais vídeos para vocês desses temas.